Meus amados irmãos, o vídeo de hoje, a mensagem nesse nosso culto online, o culto da união, eu vou rapidamente colocar aqui o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no capítulo 9, a partir do versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Nós vemos aqui a vida, uma pequena fração da vida deste grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, que foi determinado por Jesus ser o seu responsável em cuidar daquele rebanho que iniciava a sua carreira cristã nas terras ali da Palestina. Pedro foi o homem que foi extremamente provado por Deus, um homem que passou por provas, um homem que correu o risco de perder a sua salvação. Pedro foi um homem que tinha seus altos e baixos. Pedro era um homem, como o próprio apóstolo Tiago, falando acerca do profeta Elias, que era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões do que nós. E ele, mesmo sendo um homem sujeito a paixões e tentações, foi um homem usado por Deus tremendamente. Nós, assim então, entendemos, pois esse era o intuito do apóstolo Tiago, informar que nós, mesmo sendo homens que estamos sujeitos às nossas paixões pessoais, sujeito às fraquezas, sujeito a uma índole pecaminosa que nos induz à prática do pecado, nós temos visto que a graça de Deus nos alcança, nos libertando do poder do pecado, e o poder do Espírito Santo nos faz instrumentos hábeis e poderosos na mão de Deus. O cristão, ele deve receber esta graça, tornar-se agora um cidadão dos céus, co-herdeiro com Cristo nas grandes promessas que por Deus são prometidas para aqueles que são fiéis, e devemos receber poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo, para podermos, da mesma forma como o profeta Elias no Antigo Testamento, como o apóstolo Pedro no Novo Testamento, realizar as obras de Deus no poder e na força do Espírito Santo. Pedro recebeu de Jesus a incumbência. Pedro recebeu de Jesus o perdão. Pedro recebeu de Jesus um ide, uma ordem. Ele também era um homem que falava coisas boas e também falava coisas que não eram convenientes. Ele confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Da mesma forma, ele foi repreendido por Jesus quando Pedro exortava Jesus a não seguir esse caminho do Calvário e da morte. E Jesus responde de uma forma bem
áspera, rígida a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois tu não cogitas coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Altos e baixos. Nós também temos os nossos altos e baixos, nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas intempéries, as nossas tempestades pessoais, que nos fazem, como um barco levado pelas ondas, ir de um lado para o outro. Mas quando nós pomos diante de Deus as nossas tribulações, pomos diante de Deus as nossas dificuldades, os nossos erros e pecados, e os confessamos, como fez Jonas, falando aos tripulantes e passageiros daquele barco que estava sendo colhido por aquela terrível tempestade, ele informou que tinha sido um homem rebelde a Deus, estava em rebeldia, e ele deu a solução: lançai-me ao mar, e a tempestade vai passar. E realmente a tempestade passou. Quando nós nos aproximamos de Deus, suplicando o perdão, suplicando a conversão real da nossa vida para uma vida santa, pura, a tempestade passa e vem a bonança. Jesus acalmou a tempestade e o barquinho dos discípulos não naufragou, porque Jesus tomou as rédeas da situação. Pedro agora é um homem usado por Deus. O tempo da ignorância, o tempo da rebeldia, o tempo da carnalidade passou, e agora ele serve a Deus. E nesse texto que lemos, é interessante que o versículo 32 diz que aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, vemos que Pedro torna-se uma pessoa ativa, de relevância na obra de Deus. Ele é consciente do poder que tem na vida. Nós vamos ver isso no discurso que ele realizou no dia de Pentecoste, após o batismo do Espírito Santo, derramamento do Espírito sobre os primeiros cristãos. Nós vemos na pregação de Pedro essa consciência de que ele recebera a promessa feita pelo profeta Joel, e agora ele, consciente dessa promessa, ele vai seguindo, passando, como diz o texto, por toda a parte. Então, aonde ele encontra um espaço para pregar, um espaço para orar, um espaço para dar testemunho do Evangelho, ele vai praticando isso. Quando um homem se posiciona dessa forma, quando um homem se coloca nesta posição, ele é uma bênção para as pessoas, ele é uma bênção para os necessitados, ele é uma bênção para quem precisa, pois mais profundo que às vezes a ajuda financeira, a ajuda social, muitas vezes quando alcançamos o socorro do Espírito, nós que tínhamos uma vida complicada, uma vida de pobreza, de falta, de ausência, ela se torna uma vida abundante. Aquele que não tinha condição de trabalhar, volta a trabalhar. Aquele que não tinha condição emocional de ter uma vida perfeita, volta a ter uma vida perfeita, volta a ter uma vida abençoada. Então nós vemos esta ação de Pedro, e aí ele, tendo passado por todas as partes, veio também aos santos que habitavam em Lida. Isso não me faz entender que o nosso tempo de vitória chega, o tempo da minha bênção, ele chega, ele não vai ficar numa falsa esperança de que aquilo que eu preciso que Jesus mude na minha vida nunca vai ser mudado. Eu tenho esperança que Deus um dia enviará um profeta, um vaso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, e ele vai cooperar comigo na minha vitória. Ele chegou aos santos que habitavam em Lida, e lá em Lida havia um homem chamado Enéas, jazendo havia 8 anos. 8 anos de um problema que não
tinha solução. Quando nós vemos esse tipo de problema, que dura anos assim, nós chamamos isso, pelo menos na medicina, de doença crônica. E a pessoa chega a tomar aquela doença como se fosse parte integrante da sua vida. Quando ele fala, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha problema dos rins, meu problema do coração, minha hipertensão. É tantos anos passando uma luta que isso parece que é coisa integrante da nossa vida. Mas nós entendemos que quando Cristo aparece, e quando um homem, ele jazendo paralítico numa cama há 8 anos, Pedro se encontrou com ele, a palavra de Pedro foi enfática, foi direta: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. É interessante como Pedro, ele vai ser um imitador de Cristo. Quando Cristo encontrava pessoas doentes, geralmente paralíticos, ele dava uma ordem para que o paralítico levasse a cama embora, arrumasse as coisas dele e levasse com ele. E Pedro, vemos aqui a simplicidade e a humildade do cristão. Quando vai realizar a obra de Deus, ela deve ser realizada baseada naquilo que Jesus estabelece. O perigo, irmãos, e nós vemos isso nos dias atuais, aproveitando o ensejo dos problemas que estamos passando, né, dessa pandemia, que lá no texto de Mateus capítulo 24, que está aí agora, veio à tona, né, todo mundo está analisando, está estudando esse texto. Uma das coisas que ele fala é a manifestação dos últimos dias de falsos profetas, homens que vêm, muitos até em nome de Cristo, mas não nos valores do reino de Deus, não nos valores da justiça divina, negando a eficácia da salvação, trazendo um evangelho agnóstico, isso é, um evangelho que não tem vínculo com o transcendental, não tem vínculo com aquilo que é espiritual, é aquilo que realmente muda o homem. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo afirma: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na nossa pregação, nós, sem questão pejorativa nenhuma, eu tenho que me alegrar em dizer, eu sou uma imitação de Cristo. Geralmente, quando tu vai numa loja e quer comprar um produto legítimo, né, de marca, mas você não tem dinheiro, então tu compra a imitação. Mas isso é uma questão pejorativa. A imitação bíblica, quando você imita a Deus, você não está se diminuindo. Pelo contrário, você está colocando Deus como a imagem principal na tua vida, como a imagem perfeita na tua vida, como aquela imagem que as pessoas vão enxergar, em primeiro lugar, a Cristo, depois enxergam você. Então Pedro, ele faz essas repetições, né? Toma a tua cama e vai embora, e anda. Está imitando a Jesus, está falando de Jesus, está falando das coisas do Evangelho. Então nós vemos que Pedro, ele imitou a Cristo, e nós também devemos imitar a Cristo. A nossa vida cristã, nós não temos que inventar moda na obra de Deus, não. Tem muita gente que inventa moda aí, inventa coisa diferente, né? Faz um merchandising da sua denominação, faz um merchan das coisas que ele tem, mas isso não é agradável, não. Imita a Cristo, veja o que Deus recomenda fazer para pregar o Evangelho, para ministrar a bênção de Deus. Se você imitar Jesus, tu vai muito bem. Então, que neste culto que nós estamos realizando hoje gravado, devido a problemas técnicos, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu viver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguindo nesse toada, hoje, terça-feira, dia 24, estamos realizando um culto mais simplificado, que será gravado e colocado
nas mídias sociais da igreja. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus seja louvado na tua vida, que Deus seja engrandecido na tua vida no dia de hoje. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos por tudo que tu tens sido em nossa vida. Peço a ti, Senhor, que tu possa repreender toda a força dessa pandemia no lar e na vida dos teus servos, que possamos depois, ao final, Senhor, dos meses que vão passar por esse período de provação da igreja, vermos, ó Deus, que tu realmente guardou o seu povo e nós iremos te glorificar, ó Deus. Muito obrigado por este culto, por este momento. Assim nós te pedimos pela vida de cada irmão da nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Ivarnésio, sua esposa, a pastora Érica, toda a sua família, todas as famílias deste campo sejam abençoadas nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja louvado, jubilosos, marchemos para a vitória. Deus abençoe.